Mas aí o que eu tenho que fazer? Você tem que responder. Nós respondemos aquilo que Deus fez por nós com a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa santidade. A santificação é a resposta que nós damos, demonstrando que essa salvação nos alcançou. Qual que é a maior bênção que você pode dar para sua casa? Você ser cheio do Espírito Santo. Qual o maior presente que você pode dar para os seus pais? Ser cheio do Espírito. Nossa vida vai ficar muito incerta, muito insegura. Nossa vida não é uma loteria esportiva. Nós precisamos ser conduzidos por Deus, irmãos. E para que a gente consiga fazer isso, nós vamos precisar de ajuda do Espírito Santo. Os 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Efésios é uma parte teórica. O apóstolo Paulo fala sobre as questões teológicas e teóricas da nossa vida como igreja. Os 3 primeiros capítulos. Nos outros 3 capítulos, o 4, o 5 e o 6, o apóstolo Paulo fala sobre a resposta que nós como igreja damos a Deus. A parte de Deus é a salvação pela graça. Ele nos salvou. E isso foi sem mérito nenhum nosso, diz o apóstolo Paulo, explicando como que nós fomos alcançados por Deus. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. A salvação nossa acontece no tribunal de Deus. Deus resolveu. A Bíblia diz, para seu beneplácito, por causa da sua boa vontade, por iniciativa própria, ele resolveu nos alcançar, nos salvar. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde lá atrás, todos nós pecamos, somos rebeldes, desobedientes. Então Deus, por misericórdia e graça, resolveu nos alcançar. Então Deus, o Pai, nos escolheu para sermos santos. Deus, o Filho, Jesus Cristo, veio para morrer no nosso lugar. E o Espírito Santo, então, selou no nosso coração essa promessa até o dia do resgate. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus que subsiste em 3 pessoas, nos salvou. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas aí o que eu tenho que fazer? Você tem que responder. Nós respondemos aquilo que Deus fez por nós com a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa santidade. A santificação é a resposta que nós damos, demonstrando que essa salvação nos alcançou. Se eu falo que sou salvo, mas eu vivo de uma forma dissoluta, não combina. A santidade, que é o nosso esforço em sermos mais parecidos com Jesus, é a resposta que nós damos. Então a salvação é a graça de Deus, a nossa resposta é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos 3 últimos capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar então sobre esses princípios da palavra de Deus que nós precisamos expressar. No capítulo 5, ele vai falar sobre o ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, como que nós vamos demonstrar que somos cheios do Espírito Santo? Onde vai ser evidenciado que nós realmente temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Como que eu posso saber disso? A palavra de Deus vai nos ensinar que a gente vê isso através da relação, dos relacionamentos. Através dos relacionamentos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Através dos relacionamentos é que nós vamos perceber se nós temos de fato o Espírito Santo e se nós estamos cheios, possuídos pelo Espírito Santo. E aí vem as exortações. Para que nós entendamos sobre isso, o apóstolo Paulo diz que a nossa comunicação tem que ser uma comunicação edificante. Então ele diz, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais, ou seja, a comunicação de vocês vai ser um dos resultados de que vocês são cheios do Espírito Santo. Então nós não vai sair qualquer palavra da nossa boca, imoralidades, palavras torpes. Não, a nossa linguagem vai dar para perceber, através da nossa linguagem, se o Espírito Santo de Deus está em nós.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos falar uns aos outros com salmos e cânticos espirituais, adorando de coração ao Senhor. Então pode-se saber muito de uma pessoa ao ouvir essa pessoa falando. Só de uma pessoa falar você pode conhecer muito sobre a vida espiritual dela. Mas não é só sobre uma comunicação edificante. O apóstolo Paulo fala sobre submissão mútua. E aí, para que entendamos isso, ele dá o exemplo da esposa. A esposa que é submissa ao seu marido, como a igreja deve ser ao seu Senhor. Ele está dando um exemplo de submissão. É verdade que a submissão é mútua. O marido também submisso à sua esposa, a esposa submissa ao seu marido, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Mas para explicar essa questão da submissão, ele pega a figura da mulher, que é o ensinamento da palavra de Deus, de que essa mulher, ela é submissa ao seu marido, ela entende que o seu marido é como se fosse Cristo na vida dela. Parece pesado demais, mas calma, mais pesado ainda, é quando o apóstolo Paulo fala que aquele que está cheio do Espírito Santo, o resultado, está também agora no exemplo de um marido, que tem um amor sacrificial. Ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, ele está dando exemplos para todos nós. São princípios estabelecidos. Ele não está falando só para a mulher, não está falando só para o marido. Ele está falando para todos nós. Mas ele pega esses modelos para a gente entender qual é o princípio de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas hoje, no texto, ele vai pegar outro exemplo para a gente entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele já falou da esposa, já falou do marido, mostrando como exemplos desses princípios. Agora ele vai falar de pais e de filhos. Domingo que vem, na verdade, ele vai falar sobre o relacionamento profissional, no trabalho. Como que eu expresso que eu sou cheio do Espírito Santo no meu serviço, no meu trabalho, lá onde eu trabalho. Então, a palavra de Deus, irmãos, quer nos ensinar que o mais importante para nós é sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ensinar a vontade de Deus. O que nós mais precisamos? Conhecer a vontade de Deus. O que um jovem mais precisa? Ele precisa conhecer a vontade de Deus. Tem uma vida inteira pela frente. O curso que vai fazer, com quem que eu vou me casar, onde eu vou morar. E nós, adultos, todos nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos que Deus dirija a nossa vida. Mas como que nós vamos conseguir isso? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Confiados de que Deus vai nos guiar no nosso caminho. Ele vai iluminar os olhos do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que isso vai acontecer automaticamente, apenas por sermos religiosos. Você está enganado. A vida cristã é uma vida pessoal, é também coletiva, mas é uma experiência com Deus. Se nós não estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, se nós só somos religiosos, não é bom para nós. Nossa vida vai ficar muito incerta, muito insegura. Nossa vida não é uma loteria esportiva. Nós precisamos ser conduzidos por Deus, irmãos. E para que a gente consiga fazer isso, nós vamos precisar de ajuda do Espírito Santo. Você precisa de Deus no seu casamento. Você precisa de Deus na sua vida estudantil. E aí o apóstolo Paulo vai dar um exemplo para nós. Ele vai falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Lembre-se, são princípios estabelecidos e o apóstolo Paulo vai dar um exemplo para que a gente entenda sobre esses princípios de honra, sobre os princípios de disciplina, sobre os princípios que nós devemos obedecer como crentes em Cristo Jesus. E ele evoca o exemplo dos pais e dos filhos. Veja, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E agora eu queria que você orasse por mim. Deus, ajuda-nos a entender corretamente a sua palavra e assim glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as conexões transformadoras têm a ver com essa família, têm a ver com os nossos relacionamentos. Uma família cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, veja no versículo 12, em primeiro lugar. O apóstolo Paulo vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Repare nessas duas palavras, obedecer e honrar. Obedecer, ouvir e estar debaixo da autoridade, ou seja, ouvir com submissão e agir conforme a instrução recebida. Tem a ver também com a nossa obediência, isso aqui é um princípio. Paulo está usando aqui a imagem dos filhos serem obedientes e honrar os seus pais. Mas repare, isso é um princípio da obediência. Se você ler, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, você verá que Paulo não está pensando somente nos filhos. Embora ele use os filhos aqui como exemplo para nos ensinar, é uma obediência que nós devemos ter a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 17. Tempo verbal aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1, está dizendo que é um presente contínuo. Nós buscamos essa obediência, sempre devemos obedecer. Somos filhos, e como filhos que somos, nós devemos obedecer. Mas não só obedecer, nós devemos honrar. E agora é outra palavra interessante. Se obedecer tem a ver com uma ação externa, o honrar tem a ver com uma atitude interna. Obedecer tem a ver em executar alguma coisa, cumprir o que está sendo dito. Mas honrar tem a ver com um sentimento interno, uma honra, um respeito que nós devemos ter para com os nossos pais. E Paulo está evocando esse exemplo para dizer que sem esse entendimento, nós não teremos como mostrar que somos cheios do Espírito Santo. Como que a gente evidencia a nossa vida cheia do Espírito Santo? Através da obediência e através da honra. Assim como um filho tem que obedecer e honrar os seus pais, nós precisamos entender esse princípio para com respeito ao nosso Deus. Obedecer o que Deus tem dito. Obedecer a palavra. Tem um hino que nós gostamos de cantar, né? Crer e obedecer. Crer e obedecer. É necessário que nós ouçamos o que Deus tem para nós e obedeçamos aquilo que Ele tem ensinado. É fácil, não. Desde pequenininho a gente tem dificuldade em obedecer. Ou não? Desde pequenininho. O pai fala assim, não pega. O menino vai assim devagarzinho. Joãozinho, não põe a mão. E dá aquela risadinha lerda e vai chegando. Testando o pai. Não mexe. E ele vai chegando. Como que natureza desobediente. O pai começa a falar bravo. Não mexe. Será que ele está falando sério? E aí ele vai. E aí acontece uma coisa que não deveria acontecer. Ele pega e mexe de fato. E o pai diz, esse menino, dá uma boa risada e diz, ele é muito levado. Opa, ele percebeu que você não estava falando sério mesmo. Assim, às vezes nós falamos e fazemos com Deus, Deus fala conosco e a gente fala, será que ele está falando sério mesmo? Tem tantas ordens na palavra de Deus, tanto ensinamento para nós. Será que a gente está levando isso a sério mesmo? Quando Deus nos chama para que nós obedeçamos a sua palavra, vivamos aquilo que Ele tem proposto para nós, a gente faz cara de paisagem e fala, será que é comigo mesmo? O apóstolo Paulo está dizendo que para sermos cheios do Espírito Santo, ou para evidenciarmos que somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos aprender sobre obediência. Obediência, fazer o que foi nos dado para fazer. E devemos honrar, que é uma atitude interna. Quando nós adoramos a Deus aqui, nós estamos honrando a Deus. Honrar a Deus.
E o exemplo, irmãos, não é só quando é criança, não. Às vezes quando já é crescidinho também. Honrar como mandamento. Respeito, promessa, ação constante. Porque os pais, eles ficam velhos. Hoje eu vi pessoas cuidando da mãe de 90 e poucos anos. Ela precisa de alguém para dar banho nela. E o filho e a nora dão banho nela. E certamente ela não gostaria que isso acontecesse. É sem graça isso para ela, é difícil. Mas ela com 92 anos, ela não tem condições de fazer isso, quem é que vai fazer? Então agora o filho ajuda a dar banho na mãe. A nora ajuda a dar banho na sogra. Isso significa honrar. Isso significa honrar. Então não é só uma questão de obediência, é uma questão de honra, de respeito. Quantas vezes pessoas idosas são abandonadas? E os maus tratos? Então, meus amados irmãos, e por que isso? Você acha que o apóstolo Paulo está falando apenas para os filhos? Ou é um princípio que ele está dando para todos nós? Para toda a igreja? Ele está pensando na igreja. Que a igreja precisa entender o princípio da obediência e da honra. E para entendermos isso, ele dá o exemplo do filho que honra o pai. O filho que obedece o pai. Quando o filho está obedecendo o pai e honrando o pai, ele está glorificando a Deus. Ele está cumprindo um princípio da palavra de Deus. Ele está mostrando que o Espírito Santo domina a vida dele. Se não acontece isso, pode ser religioso que for, mas o Espírito Santo não está atuando ali. Paulo vai dizer, tudo, irmãos, está relacionado a Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas sejam cheios do Espírito Santo. O grande objetivo é a plenitude do Espírito Santo. Isso vai se evidenciar através dos relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Ele vai mostrar o Espírito Santo e como que nós expressamos o Espírito Santo na nossa vida através dos relacionamentos. Então, se há um quebra-pau lá na sua casa, não há respeito. A mulher não submete ao marido, o marido não se submete à esposa, o marido não ama a esposa, um amor sacrificial, a esposa não ama como deveria. Não tem Espírito Santo evidenciado aí. Pode ser uma família de religiosos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida e nós somos cheios do Espírito Santo, vai se perceber isso nas relações do marido com a esposa. Vai se perceber isso na vida dos filhos com os pais. Do patrão com o empregado, do empregado com o patrão. Os irmãos entendem que tudo tem a ver com relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que o inimigo das nossas almas nos ataca nos relacionamentos. Os irmãos acompanharam a tragédia lá na cidade de Uberaba. Quem não ficou boquiaberto com aquilo? A notícia nos deixa estupefatos, porque são pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Na sala de aula. Frequentam a mesma denominação. E aí o adolescente vai lá e mata a colega. Em sala de aula. Colégio particular. Gente com recurso financeiro. Gente religiosa. E aí, irmãos? A questão são os princípios sendo aplicados na nossa vida, na relação. Porque o ser humano, ele é imprevisível. Ele é imprevisível. Esses dias atrás, uma família falou, pastor, nós tivemos que chamar aqui o bombeiro. Por quê? Porque um membro da família surtou. Esses dias atrás, a mãe de um adolescente ligou para mim e falou, pastor, não é a primeira vez que às vezes a gente chama também o bombeiro para poder levar o meu filho adolescente. Meus irmãos amados, família, por isso que o apóstolo Paulo está falando.
Ser cheio do Espírito Santo. Qual que é a maior bênção que você pode dar para sua casa? Você ser cheio do Espírito Santo. Qual o maior presente que você pode dar para os seus pais? Ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo levanta esses princípios aqui, irmãos. Não é uma questão de comportamento, ele não está dando lição para pai e filho, não. Ele está levantando princípios que vão fazer com que nós vivamos melhor. Sem o Espírito Santo, nossa casa está fadada ao fracasso. Nosso casamento já foi. Uma família cheia do Espírito Santo manifesta relacionamentos marcados por honra, cuidado e formação espiritual mútua. Qual que é a ideia aqui? O apóstolo Paulo, irmãos, está falando sobre a obediência no Senhor, que é a expressão da nova vida no Espírito. Quando os filhos honram e obedecem, não apenas cumprem um mandamento, mas participam da edificação de um ambiente familiar onde reina a justiça de Deus. Você entende, filho? Por que você tem que obedecer e honrar seus pais? Porque isso é justo. Porque isso glorifica a Deus. Você entende por que você não pode ser rebelde? Porque a rebeldia é como se fosse o pecado da feitiçaria. Quando você desobedece, é rebelde aos seus pais, você está atraindo maldição para a sua própria vida. Então, quando Paulo cita aqui o exemplo dos filhos, irmãos, não é simplesmente a questão do mandamento, não. O que está em jogo aqui é uma espiritualidade saudável. Por isso que ele dá o exemplo aqui. Mas você entende que a coisa é muito maior do que simplesmente aqui uma questão de comportamento? Em segundo lugar, irmãos, ele fala para os pais. E aqui, presta atenção, porque aqui a gente pensa que está falando aos pais e às mães, pode ser. Mas essa palavra no original aqui está voltada mais para os pais, nós homens. Por isso que o apóstolo Paulo, não é que a mãe não deve também evitar provocar seus filhos. É que o apóstolo Paulo está citando exemplos. Ele citou exemplo da mulher, citou exemplo do marido, citou exemplo dos filhos, agora ele vai citar o pai. E ele vai dizer assim, olha, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Repare essas duas palavras, disciplina e admoestação. Primeiro ele falou de obediência e honra. Agora ele fala de disciplina e admoestação. Duas outras palavras. Ele está levantando princípios. E aí, por que será que ele fala mais para os pais? É porque geralmente, irmãos, nós os pais é que provocamos mais os nossos filhos. Não é que não existe mãe que provoca filho, não. Lá em casa, toda vez que o meu filho foi provocado, só tinha alguém provocando. Não lembro da Gislaine ter feito isso vez nenhuma, mas eu lembro de ter feito isso várias vezes. Nós pais. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha pai, não provoque o seu filho à ira. Como que é isso? Porque senão, diz o apóstolo Paulo no outro texto, mesma coisa, ele fala, não façam isso para que eles não desanimem, para que ele não esmoreça. Significa que nós, pais, a gente tem um poder fortíssimo na nossa palavra. E que nós temos que levantar os nossos filhos. E não fazê-los ficar desanimados. Por isso que Paulo dá mais ênfase aqui em nós, maridos, homens, pais. É também, como eu estou dizendo para vocês, o ensinamento é para todos, mas ele vai pegando alguns exemplos, alguns personagens, para que a gente entenda isso. John Stott,
quando comenta esse texto, ele nos lembra o que acontecia no Império Romano. Isso representava uma mudança radical em relação à crueldade insensível que prevalecia no Império Romano, no qual bebês indesejados eram abandonados, os fracos e deformados eram mortos, e até mesmo crianças saudáveis eram vistas por muitos como um incômodo parcial, pois dificultavam a promiscuidade sexual e complicavam o divórcio fácil. Império Romano, irmãos. O Império Romano, os pais desprezavam, o pai pegava e não queria o filho. Se ele tivesse alguma dificuldade física, o pai rejeitava, também porque a criança atrapalhava a vida promíscua dele. Você vai falar, pastor, mas isso existe ainda hoje. Eu sei. Então você entende por que a Bíblia está ensinando. Vez ou outra vem a notícia de que a mãe deixou a criança lá na casa para poder sair para balada. Aí depois tem que ir lá, porque a casa pegou fogo e matou as crianças que estavam lá. Criança não é empecilho, não. Criança é bênção de Deus. E aí o que está dizendo aqui, Paulo, quando relata isso, irmãos, porque o Senhor Jesus vai ser exatamente Ele que vai ensinar o local correto, Ele que vai dar essa honra para as crianças. Deixem vir a minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. É o Senhor, irmãos, é o evangelho da graça de Deus que vai contra esse mundo perverso, impuro. São crianças maltratadas, abusadas sexualmente dentro da sua própria casa. A maioria dos abusos sexuais de criança acontece no ambiente familiar. Aí você entende por que a ênfase é a família. Porque a gente não consegue conceber a ideia de um pai fazer maldade com o próprio filho. Então, repare o princípio do cuidado que disciplina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É um cuidado que disciplina. Isso significa que os pais precisam disciplinar os filhos e admoestar os filhos. Disciplinar tem a ver com correção e a admoestação tem a ver com ensino. Então, os pais que não estabelecem limite para os filhos, então ele não disciplina o filho. O pai que não ensina o filho, ele não admoesta o filho. Ele tem que disciplinar o filho e ele tem que admoestar seu filho. Ele ensina pelo exemplo e ele disciplina com amor. Quando não tem isso, irmãos, quando não tem isso no contexto dos relacionamentos, significa que nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com espancar a criança, não tem nada a ver. Tem a ver com ensino e correção, isso, impor limites. Até na igreja a gente vê, vocês aqui, ó, muitos de vocês deixaram seus filhos lá, eles estão sendo admoestados, não corrigidos. Corrigido você vai ter que corrigir. A igreja é um instrumento para te ajudar. Você vai ter que corrigir e admoestar seu filho, porque esse é um princípio do Espírito Santo. E a igreja vai ajudar você nisso. Traga seu filho enquanto você está aqui, pessoas estão lá ministrando na vida dele. Sabe qual que é a maior dificuldade da nossa comunidade de fé? Gente para ajudar a fazer isso. Porque ninguém está lá só entretendo seu filho, não. Está ensinando para ele a palavra de Deus, ajudando você. Mas sabe de quem que é essa tarefa? É sua. Sua. Não terceirize isso. Não culpe a igreja. Não culpe os voluntários.
Você é responsável em admoestar seus filhos e colocar neles limite e disciplina. Não deixe ele fazer o que ele quer. Ele precisa aprender. Não é brincadeira, irmãos, porque isso tem a ver com o Espírito Santo. Entenda mais uma vez porque o apóstolo Paulo está abrindo o leque. Não provocar a ira significa evitar criar um ambiente de injustiça, dureza e hipocrisia que leva os filhos ao desânimo e à rebelião. Criar na disciplina e admoestação do Senhor, o ensino é tanto corretivo quanto instrutivo. Daí as duas palavras, disciplina e admoestação. Educar, corrigir, treinar, são palavras sinônimas de disciplina. Treinar. Treine o seu filho. Treine a sua filha. E admoestar significa coloque na mente dela. Inculcar. Ensina. Olha, meus amados irmãos, para quem já tem aqui, já é avô, talvez pense, pastor, esse negócio não é fácil, não. Porque meu filho cresceu, eu fiz o que eu pude fazer. É verdade, você está de parabéns. Tudo bem. Até onde você pôde ensinar, você ensinou. Descansa no Senhor. Porque pode ser que o seu filho, a sua filha, não obedeceu e não tem obedecido o que você ensinou. Fique em paz. Deus, na sua graça, soberania, tudo que você jogou naquele coração, está lá. Está lá. Confia em Deus. Descanse no Senhor. Agora, o que não pode acontecer é omissão. Você que tem filhos pequenos, você precisa corrigir e admoestar. Faça a sua parte. Evitando provocar a ira. É que às vezes a gente não tem equilíbrio, irmãos, na disciplina. Principalmente nós pais. A gente vai disciplinar o filho, disciplina nervoso. E olha que a Gislaine muitas vezes falou, bem, não discipline os meninos quando você está nervoso. Você transfere a sua raiva para... Deixa quieto. Irmãos, cá para eu vou falar baixinho. Se não é a Gislaine, é minha vida. Para me educar, para me ensinar. Um brutal. Vem de um histórico de família complicado, sem admoestação e sem disciplina, porque aquilo lá era espancamento. Mas pela graça e misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, que os exemplos que a palavra de Deus vai dando para nós, para buscarmos ser cheios do Espírito Santo, fala sobre a mulher, fala sobre o marido, fala sobre os pais, fala sobre os filhos. Equilíbrio na disciplina, justiça. Se você falou, honre a sua palavra. Comunicação amorosa. É verdade, isso aqui é uma foto da inteligência artificial, mas olha os olhinhos assustados desse menino. Até a máquina sabe o que é um menininho assustado. Respeite a individualidade. Desculpa citar exemplos pessoais, irmãos, mas é que vem na mente. Bem, cada um tem um ritmo, dizia a filósofa Gislaine, minha pastora. Bem, cada um tem um ritmo. Cada um, e é por ser pedagoga, não. Lá na escola é assim, cada criança, uma aprende mais rápido, outra demora um pouquinho mais. É assim, cada um.
Respeite a individualidade. Ambiente de graça, irmãos. Senão é aquela... A gente ri, né? Mas é triste. Professora lá na escola dominical falando, o inferno é assim, tá, não sei o quê. Todo mundo grita, violência, menininho, eu sei onde é o inferno, é lá em casa, o inferno é lá em casa. Triste. Engraçado, mas triste. O inferno é lá em casa, professor, eu sei onde é o inferno, é lá em casa. Ela foi descrevendo o inferno, é lá em casa. Segundo o meu netinho lá no céu, ninguém empurra. Ninguém empurra a gente, ninguém fica bravo. Lá é céu, irmãos. Nós precisamos, irmãos, deixar um legado. Por isso que a gente sai da nossa casa, a gente vem aqui, irmãos. Porque a palavra de Deus nos instrui. Instrui você, mulher. Casada, instrui você, solteira. Você noiva, você que vai ficar solteira, você que pretende casar, não importa. A palavra de Deus tem uma mensagem para você. Aprenda a palavra de Deus. Tem uma palavra para você, homem. Solteiro, casado, viúvo, divorciado. A palavra de Deus tem uma palavra para você. Obedeça a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um recado para nós, filhos. Eu falo para nós, mas eu não me incluo. Já não tem nem meu pai, nem minha mãe mais. Quisera ter. Mas você tem, talvez, o seu pai e sua mãe. Sejam eles adotivos ou não. Mas você honre seus pais. Por quê? É um mandamento da palavra de Deus. Quando você faz isso, você glorifica a Deus. Não é só uma questão de comportamento, não. É questão de espiritualidade. Você, pai, não irrite seu filho, para ele não desanimar. Discipline e admoeste o seu filho. Por quê? Porque isso glorifica o nome do Senhor. Cumpra a sua missão. Isso é o legado. Um amor incondicional, educação com sabedoria, um guia espiritual, a disciplina com graça. Essa é a responsabilidade dos pais. Um amor incondicional, refletir o amor de Cristo em todas as situações. Quando você faz isso, você está glorificando Jesus, porque quem teve um amor incondicional foi o Senhor por nós. Então agora quando você replica isso na sua vida, e eu faço isso, nós estamos glorificando a Deus. E estamos evidenciando o Espírito Santo, que professamos na nossa comunidade de fé. A gente fica livre da hipocrisia, da mentira. A educação com sabedoria, ensinar princípios bíblicos para a vida. Por isso que o nosso mundo está um caos, Brasil um caos, irmãos. Olha só como que está o ambiente das escolas. Que isso? Amanhã você vai para a escola, para onde está indo seu filho? Você deixa seu filho, vai trabalhar tranquilo. Onde você deixou seu filho? Conduzir os filhos ao conhecimento de Deus. Se ele não tiver um guia espiritual na casa dele, irmãos, ele não vai. Isso não é no automático. Alguém tem que ensinar. Alguém tem que conduzir. Alguém tem que fazer. Você tem uma demanda a ser cumprida. Por isso que você fez isso. Você veio, não, vamos lá para a igreja, arruma esse menino aí. O tênis dele está surdo, não tem problema não, bota o tênis surdo nele mesmo. Mas põe o chinelo desse menino, vamos levar. Ajuda. Porque alguém precisa
ajudar esse menino, essa menina. Vai aprender sozinho, não. Se o papai e a mamãe não for referência aí, só um milagre. E milagre não dá para agendar. Correção motivada pelo amor, não pela ira. Irmãos, são princípios da palavra de Deus. Vamos terminar dizendo o seguinte. Paulo está ensinando à igreja que a fé cristã deve transformar os relacionamentos familiares. Esse é o ensinamento. Porque alguém poderia dizer assim, mas eu não sou filho, ou eu não sou pai ainda. Não. A palavra de Deus é para a igreja, para todos nós. São princípios levantados sobre ser cheio do Espírito Santo. E cada um vai viver esses princípios no campo de atuação. Como pai, como estudante, como mãe. O mundo é o campo. Paulo está ensinando a igreja que a fé cristã deve transformar os relacionamentos. Nesse caso, relacionamentos familiares. Domingo que vem, vamos falar sobre o relacionamento profissional, interpessoal, lá onde você trabalha. O lar é o primeiro lugar onde a nova vida em Cristo deve ser vivida com autenticidade. Tanto filhos quanto pais são chamados a refletir o amor, a justiça e a graça de Deus em suas atitudes. Por isso que Paulo diz, no Senhor. No Senhor. Por quê? Porque de repente alguém fala, eu não vou obedecer não o meu pai. Eu não posso obedecer meu pai. Está dizendo aqui, no Senhor. Se você chegar a triste situação e que não pode obedecer seu pai, porque ele não está ensinando corretamente, é triste. Mas se tiver no Senhor, você tem que obedecer e honrá-lo. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Que triste. A pessoa fala assim, pastor, eu não posso obedecer meu pai, porque não seria no Senhor. Por isso, irmãos, que nós batalhamos por família, porque a família é no Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Seja nós pais, vovós, solteiros, seja como for. A palavra de Deus é para todos nós. A submissão, obediência aos princípios. Então você está aqui, você conhece os princípios. Se você não obedece os princípios, no seu namoro, no seu trabalho, se você não obedece os princípios, você é desobediente, não tem jeito, irmãos. Toda ação tem uma reação. Aí vem os resultados. Não é que Deus castiga, não. É porque são os resultados. A Bíblia diz tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu plantei laranja, mas eu quero comer abacate. Não tem jeito. Se você plantou a semente de laranja, você vai chupar laranja. Tudo que o homem planta, ele colhe. Se ele planta coisas boas, ele colhe coisas boas. Mas se ele planta para corrupção, ele colhe para corrupção. E não adianta ficar bravo comigo, não sou eu que estou falando isso, não. Isso é uma lei natural, inclusive. Então vamos obedecer a palavra de Deus, os princípios. Eu tenho dificuldade, eu também tenho, por isso nós estamos aqui, exortando uns aos outros. Até hoje a gente ainda tenta me ensinar umas coisas, eu vou aprender, vocês vão ver se não. A gente vai assim, ajudando. E pela graça de Deus avançando. Amém? Fique em pé se você puder. Muitas pessoas vão ouvir essa mensagem depois lá no YouTube. Alguns estão acompanhando, a gente agradece isso. Mas, irmãos, a gente precisa pedir que Deus use a palavra dele na nossa vida.
para que a nossa família seja melhor. Todos nós temos lutas nos nossos relacionamentos. E muitas dessas lutas nós buscamos com as nossas próprias mãos. Nós buscamos. Então, se a mulher não ouve a palavra de Deus e não pratica, vai dar ruim. Se o homem ouve a palavra de Deus e não pratica, vai dar ruim. Então, nós precisamos de ajudar uns aos outros. Cada um tem um problema na sua casa. Então, nós vamos juntos clamar a Deus e Deus vai dar força para nós. Numa hora dessa, você tem uma bênção para contar. Porque a vida não é feita só de tribulação. E uma vida não é feita só de bênçãos. A vida, ela tem retas e curvas. O que a gente não pode enfrentar na força do braço. Por isso que Paulo está dizendo, encham-se do Espírito Santo. Amém? Vamos clamar pelo Espírito Santo? Feche seus olhos, erga suas mãos se você tiver a liberdade de fazer isso. E peça ao Espírito Santo de Deus para visitar seus relacionamentos. Todo relacionamento precisa obedecer os princípios da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela nossa casa, clamamos por aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que ainda assistirão. Pai, que a palavra do Senhor ache guarida no nosso coração. Abençoa as famílias representadas aqui, Senhor. Abençoa no nosso coração os princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a expressarmos o Teu Espírito em nós, através dos relacionamentos que nós temos, conjugais, familiares e profissionais. Onde quer que formos, seja o que for que fizermos, tudo possa glorificar o Teu nome. Leva-nos em paz. Abençoa os Teus filhos, dando uma boa semana a todos. E permita que nos reunamos outras vezes para estudarmos a Tua palavra e cantarmos louvores ao Teu nome. E assim, ó Deus, nós ajudarmos uns aos outros nessa caminhada, nessa jornada. Oramos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.